O assunto da aula, enquadramento de corpos d'água em classes segundo usos preponderantes. O conteúdo, aspectos conceituais e legais, o processo de enquadramento e a participação do comitê nesse processo. O enquadramento de corpos d'água é um dos 5 instrumentos da política de recursos hídricos, seja ela a política estadual de recursos hídricos, nesse caso o Estado da Bahia, ou a política nacional como definida pela Lei 9433. Os instrumentos de gestão, o plano de recursos hídricos, o enquadramento, o sistema de informações, outorga e cobrança. O nosso assunto, o enquadramento de corpos d'água, ele está intimamente ligado aos outros instrumentos e mais diretamente ligado ao plano de recursos hídricos. Em alguns estados, como no caso da Bahia, o enquadramento ocorre em conjunto com o plano de recursos hídricos. A importância do enquadramento. É no enquadramento que estabelece o sistema de vigilância sobre os níveis de qualidade de água, permite relacionar a gestão de qualidade com a gestão de qualidade, gestão de quantidade com gestão de qualidade, fortalece a relação entre gestão de recursos hídricos e gestão de meio ambiente, ou seja, política de recursos hídricos e política ambiental. Os objetivos do enquadramento: assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. E também diminuir os custos de combate à poluição mediante ações preventivas permanentes. O conceito, o enquadramento. O enquadramento é o estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade de água em classes, a ser obrigatoriamente alcançado ou mantido em um segmento do corpo d'água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos ao longo do tempo. Assim estabelece a Resolução CONAMA número 357 de 2005. Chamando a atenção que o enquadramento de corpos d'água se dá por trecho de corpo d'água, por trecho de rio. Definem-se como águas doces as águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 partes por mil. Águas salobras, águas com salinidade superior a 0,5 partes por mil e inferior a 30. E águas salinas são as águas com salinidade igual ou superior a 30 partes por mil. A resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH, de número 91 de 2008, estabelece os procedimentos para o enquadramento de corpos d'água em classe, segundo os usos preponderantes, e que este enquadramento deve ser desenvolvido em conformidade com o plano de recursos hídricos, como já tinha me referido anteriormente. Então, em conformidade com o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, preferencialmente durante a sua elaboração. As fases do enquadramento são diagnóstico, que trata de uso e ocupação do solo e dos recursos hídricos, o prognóstico, o uso e ocupação também do solo e recursos hídricos, a elaboração da proposta do enquadramento e a aprovação do enquadramento, a aprovação da proposta do enquadramento. Já a resolução 357 do CONAMA, em 2005, dispõe sobre a classificação dos corpos d'água, definidos em águas doces, salobras e salinas. Elas ainda se definem em classes, de acordo com que define as diretrizes e os padrões de lançamento de efluente. Ou seja, a classe de qualidade de água é o conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessário ao atendimento dos usos, tanto os usos atuais quanto os usos futuros. Um exemplo disso aqui, nós podemos mostrar a classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e 4, para águas doces. E nós vemos aqui que a classe
vai da qualidade de água mais exigente, né, da qualidade de água mais nobre, de melhor qualidade, classe especial, classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, para a classe ruim, ou seja, a classe 4 é a classe de pior qualidade. Por isso, ela se destina a usos menos exigentes, enquanto as classes superiores, né, as classes especial, classe 1, 2, elas são para usos mais exigentes, como vamos ver mais adiante. Nós temos aqui os usos, preservação, são geralmente águas de classe especial, proteção de comunidades aquáticas, recreação, em uso primário, aquicultura, abastecimento humano, recreação, e vamos vendo que a classe, por exemplo, a classe especial, ela se destina à preservação, principalmente à preservação e proteção das comunidades aquáticas, mas ela serve para todos os outros, porque ela é uma água mais nobre, de qualidade mais nobre, de qualidade melhor, então ela pode ser utilizada para qualquer dos usos. Enquanto que a classe 1, ela, para proteção das comunidades aquáticas e mandatória para terras indígenas, ela pode ser utilizada para abastecimento humano, então é uma classe de qualidade inferior, mas ainda assim ela se destina à maioria dos usos. Enquanto que quando nós caminhamos para classes superiores, como classe 4, por exemplo, ela só se presta para navegação e paisagismo. Tá? Então, ela não se presta, por exemplo, para uso humano, nem para culturas arbóreas e para plantação de hortaliças. Neste caso, seria classe 2 ou classe 3 após tratamento. Essas classes são definidas pelos padrões de qualidade de água que são estabelecidos pelos parâmetros. Né? Nós temos aqui os parâmetros que são utilizados em função do uso e das fontes de poluição. Nós temos o D, que é a demanda de oxigênio, a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio, potássio, sólidos totais, e assim por diante. Nós temos aqui uma série de parâmetros em função do uso e das fontes de poluição. Então, vamos ver agora o processo de enquadramento propriamente dito. Dados esses conceitos, vamos ver como é que ocorre o processo de enquadramento em bacias hidrográficas por trechos de rio. Então, o enquadramento, na verdade, ele é um planejamento, é um desejo de uma condição de qualidade de água para o futuro. Quer dizer, uma condição de qualidade de água buscando uma situação igual ou melhor do que a que temos hoje no futuro. Então, é por isso que nós podemos falar de rio que temos, que seria na fase diagnóstico, o rio que nós queremos, que é a fase no prognóstico, que definimos o rio que queremos, mas a definição da proposta de enquadramento vai ser em função daquele rio que podemos. Podemos em função de condições de qualidade que se estabeleça, em função dos objetivos de qualidade que se deseja e em função do tempo e dos recursos que serão investidos para se alcançar a condição de rio desejado. Antes mesmo de iniciar o processo de enquadramento, nós temos que definir quais os atores e as instituições envolvidas com a questão da qualidade de água na bacia e qual será seu respectivo papel e atribuição no enquadramento. Então, este item, o item que nós chamamos participação da sociedade e das instituições públicas no processo decisório do enquadramento, porque o enquadramento é um processo decisório, é constituído das seguintes atividades: a identificação do arranjo legal e articulação institucional dos atores e entidades envolvidas, a identificação desses atores sociais e do seu grau de organização, e, a partir dessa identificação, se inicia um programa de participação do comitê no processo de decisão e aprovação do comitê. Então, vamos
ocorrer várias fases, e em todas as fases esses atores vão estar sendo convidados a participar. Então, inicia com o diagnóstico, no qual nós desejamos identificar qual a condição atual das águas, a condição atual dos usos dentro da bacia. E, nesse caso, qual é a situação atual no que se refere à qualidade de água e qual a trajetória no tempo que levou a essa situação. Essa fase objetiva a classificação dos corpos d'água por trecho, de acordo com a situação atual. Compõe esta fase as seguintes atividades: a caracterização geral da bacia hidrográfica, a identificação dos ecossistemas, das condições ambientais, a caracterização dos aspectos socioeconômicos, de uso e ocupação do solo, legislação específica, áreas em processo de degradação, levantamento dos usos e das demandas destes usos, as demandas de água destes usos, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. Levantamento também das disponibilidades, das demandas, das disponibilidades de água superficial e subterrânea. E quais são as fontes de poluição, sejam elas difusas ou pontuais. E estabelecer nessa identificação quais são os pontos críticos, os pontos de conflito de uso de água. Aí, nesse caso, se faz um levantamento e coleta de água, leva-se a laboratórios as amostras e se fazem as análises para, com essa condição, definir a condição atual com base nos parâmetros. Classe especial, classe 1, classe 2, 3, 4, sendo água doce, ou se for água salobra, classe 1, 2 e 3, se for água salina, também classe 1, 2 e 3. Isso de acordo com o CONAMA 357. Estabelecida a classe por trecho de rio, passa-se à segunda fase, que é olhar o futuro. Então, que rio nós queremos? É aí que se define os objetivos ambientais. Aí que se define os objetivos de qualidade de água para cada trecho, em função dos usos preponderantes, atuais e futuros. Essa fase fica muito clara que o enquadramento não é somente a situação que se encontra hoje. A situação que se encontra hoje é a classificação do diagnóstico. O enquadramento se refere à situação de qualidade de água, à condição de qualidade de água que se deseja no futuro. Então, exatamente quais os níveis de qualidade de água que deverá o corpo d'água possuir no futuro para atender às necessidades de uso da água estabelecidos pela comunidade, estabelecidos pela sociedade. E, neste caso, quais são os usos desejados de água e a ocupação do solo da bacia. Então, neste caso, nós trabalhamos com prospecção de cenários, estabelece cenários diferentes para, a partir desses cenários, fazer uma análise do futuro desejado, o cenário possível futuro. Então, as atividades que compõem essa fase é levantamento das políticas e projetos existentes em previsão de futuro, a evolução da distribuição da população e das atividades que acompanharão a evolução dessa população, a evolução de usos e ocupação do solo, a evolução das disponibilidades e demanda, novamente voltamos às demandas e disponibilidades, só pensando agora no futuro, como elas vão evoluir, a evolução das cargas poluidoras, aumenta as demandas, reduz as demandas, como ficam as cargas poluidoras, tanto nos setores urbano, industrial, agropecuário, e outras fontes causadoras de degradação ambiental dos recursos hídricos, evolução dessa condição de quantidade e qualidade, evolução das condições de ecossistema. Novamente, vamos começar a estabelecer condições de uso, classes de uso, em função do futuro desejado para os corpos d'água, para cada trecho. E aí vem a definição de qualidade do cenário futuro. Para isso, tem que se avaliar também quais as cargas poluidoras e como elas vão reduzir pela própria atuação do rio, sua alta depuração. Vai haver uma degradação, um abatimento da carga poluidora e para atingir as condições desejadas e também através de tratamento de esgoto ou redução de poluição na fonte.
Então, planos alternativos de ação preventiva, nesse caso, já começa a se pensar em quais são os planos, quais são as ações preventivas ou remediadoras ou corretivas, as ações de gestão para abatimento das cargas poluidoras e qual o investimento necessário em tempo e recurso, né? Em tempo e custos para se atingir os objetivos desejados, quais são as metas e quais são os investimentos necessários para atingir essas metas. Então, aí vamos aos rios, o rio que podemos, né? Esse rio que podemos depende de recurso, depende de controle da fonte de poluição, depende de ações de tratamento de esgoto, ações remediadoras ou ações preventivas. Então, para cada cenário deve-se fazer uma avaliação de custo e benefício. Custo social, custo financeiro e quais são os benefícios também sociais e ambientais que se obtêm com cada uma das escolhas que sejam feitas. Então, essa análise de custo deve ser feita pensando no cenário futuro. Então, as ações que podem ser priorizadas, nesse caso é necessário se pensar em priorização de ações, porque nem todas são possíveis, nem todas são execuíveis. Então, é necessário se pensar em priorização das ações para que o enquadramento seja feito com um custo acessível. E qual a meta de qualidade? Se definir a partir destas análises a meta de qualidade de água para cada trecho. Então, vem uma proposta de enquadramento que deve ser aprovada pelo comitê e pelos respectivos conselhos, seja o estadual ou o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, as atividades que constam nessa fase é a análise da efetividade das ações para a recuperação da condição de qualidade de água, análise de viabilidade técnica, análise de viabilidade financeira, elaboração de um cronograma de implementação. Não necessariamente todas as ações devem ser realizadas de uma vez só, no momento inicial. Elas podem ocorrer de forma progressiva, tentando se atingir as metas estabelecidas. Então, a identificação dos agentes responsáveis pelas ações. É necessário que se busque quais são as entidades, os entes, os atores responsáveis para se atingir as metas desejadas. Essas metas, como eu falei, elas podem ser progressivas, ou seja, uma vez estabelecida a condição atual, a partir das fontes atuais, das análises, da classificação no diagnóstico e da meta final desejada, a se estabelecer um cronograma para implementação e avaliação dessas metas até se atingir o futuro desejado, o futuro de condição de qualidade desejada, e essa é chamada de metas progressivas intermediárias e meta final. Nós temos a meta inicial, as metas progressivas intermediárias para se atingir a meta final desejada. Feita essa análise, vai se definir agora uma avaliação de como essas metas vão ser atingidas e isso exige uma avaliação contínua, uma avaliação através de indicadores. É necessário que se elabore e se execute um plano de monitoramento por trecho de rio e há um programa de fiscalização da sociedade, fiscalização dos órgãos responsáveis para que as metas sejam, enfim, atingidas de forma progressiva. Vamos analisar então agora a participação do comitê nesse processo de enquadramento. Nós falamos de enquadramento de uma forma geral, dos atores de forma geral, mas existe um papel específico para o comitê como um ente que tem como atribuição a aprovação de planos e a aprovação do programa de efetivação do enquadramento de corpos d'água. Então, nós temos o papel do comitê de acompanhar e supervisionar a elaboração do comitê em todas as suas fases, selecionar uma das propostas do enquadramento e investimentos necessários para a realização das ações preventivas, de controle e de recuperação, aprovar o programa de enquadramento. Quem aprova planos, programas, é o comitê. Então, o programa de efetivação do enquadramento, quem aprova é o comitê, e fazer avaliação contínua do cumprimento dessas metas. Então, estabelecidas metas
meta final e metas intermediárias, é papel do comitê, é atribuição do comitê acompanhar o cumprimento dessas metas. Os desafios para isso, né? É uma responsabilidade muito grande, para isso exige que os comitês estejam continuamente sendo capacitados para exercer suas atribuições. Então, a capacitação técnica dos órgãos gestores, a capacitação técnica dos comitês é uma questão fundamental para se atingir o enquadramento. Melhorar o monitoramento. É necessário se fazer um bom monitoramento por trechos, situações críticas devem ser observadas, laboratórios de referências precisam ser buscados, identificados, para que sejam realizadas análises, que sejam análises confiáveis em laboratórios de referência. Melhorar a base de dados, sem informações, é impossível se chegar ao objetivo desejado. E aprimorar a participação da sociedade, em particular do comitê, no processo do enquadramento. Para isso, a comunicação é um fator fundamental. Capacitação e comunicação são requisitos fundamentais e o monitoramento para se obter progressivamente, de forma adaptativa, né? Se fala hoje muito da gestão adaptativa, de forma progressiva, de forma adaptativa e atingindo as metas desejadas e melhorando e aprimorando o enquadramento de corpos d'água. É um processo de planejamento contínuo. E, para isso, vai exigir sempre uma melhoria, um aprimoramento de todos os atores envolvidos, e particularmente o comitê. Muito obrigada.